Salve, salve galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Além da Física. Meu nome é Gabriel e hoje eu queria continuar o meu papo com vocês sobre cinemática. Mas hoje eu quero falar sobre um assunto um pouco diferente, que costuma cair um pouco mais nos vestibulares, que é o movimento uniformemente variado. Ou seja, são os movimentos que têm aceleração. São movimentos naturalmente que estão mais próximos da realidade, né? Porque todos os movimentos em geral possuem aceleração. Então a gente já começa a se aproximar um pouco mais da realidade e é um assunto super legal e muito tranquilo aí de entender e de aprender. Então eu te convido aí a vir comigo que a gente vai agora para o computador para poder trocar uma ideia sobre esse assunto. Vamos lá. Bem galera, então vamos começar aqui a nossa aula 2, né, de cinemática. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre o movimento uniformemente variado, né, também conhecido como movie. Então nesse tipo de movimento existe, né, a presença de uma aceleração, que nesse caso ela é sempre constante. Tá? Se vocês se lembrarem, no movimento retilíneo uniforme, quem era constante era a velocidade. Aqui, no caso, quem é constante é a aceleração. E a gente já parte por uma definição que é super importante, que é da aceleração média, que nesse caso a aceleração média se confunde com a aceleração do movimento, né? Porque a aceleração entre dois instantes de tempo ela é igual à aceleração nesses dois instantes de tempo. Então a gente define a aceleração como sendo a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Tá? Essa definição aqui é muito parecida com a definição de velocidade. A diferença é que na definição de velocidade, quem entra aqui no numerador é a variação da posição. Tá? Então, lembrem-se que o agente responsável pela mudança da velocidade é sempre a aceleração. Tá? E aí, no sistema internacional, as unidades de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Pode parecer estranho esse ao quadrado aqui no denominador, mas o que isso está indicando é o quanto que a velocidade muda a cada segundo. Então pensa, né? Vamos supor que a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Então a cada segundo a velocidade está mudando 1 metro por segundo. Tá? Essa é uma definição um pouco mais formal de aceleração, mas é intuitivo, né? A gente sabe essencialmente do que trata, né, a aceleração. E, bom, então vamos tratar agora um pouco dos tipos de movimento no movie. Tá? Primeira coisa que a gente faz é definir um referencial. Então aqui eu estou indicando que o lado positivo do movimento é para a direita. Tá? E aí aqui tem algumas possibilidades para a velocidade e para a aceleração. Então lembra, né, do vídeo anterior, se a velocidade estiver no mesmo sentido da trajetória, a gente diz que o movimento é progressivo. Tá? Então nesse caso e nesse caso, o movimento ele é progressivo. E aí, dependendo da aceleração, a gente vai dizer que o movimento ele é ou acelerado ou retardado. Se a aceleração estiver no mesmo sentido da velocidade, tá? Então aqui ambas estão apontando para o lado positivo da trajetória, a gente vai dizer que o movimento é acelerado. Se a aceleração estiver no sentido contrário ao da velocidade, a gente vai dizer que o movimento é retardado. Reparem que não importa se a aceleração está no sentido a favor da trajetória ou contra. Importa se a aceleração está no mesmo sentido da velocidade ou se está no sentido contrário. Tá? Se atentem nessa diferença porque ela é importante. Então, nesse primeiro movimento aqui, a gente tem um movimento que é progressivo, porque a velocidade está no mesmo sentido da trajetória, e ele é acelerado, porque a aceleração está no mesmo sentido da velocidade. Nesse caso em particular, a aceleração ela é maior que zero, por conta do sentido. Esse outro movimento aqui, ele é progressivo, porque a velocidade está no sentido da trajetória, mas ele é retardado, porque a aceleração está no sentido contrário ao da velocidade. Então, nesse caso aqui, a aceleração ela é negativa. Então, é como se ela estivesse freando esse bloquinho aqui, tá?
E aí esses dois casos aqui embaixo são os casos do movimento retrógrado. Né? O movimento retrógrado é quando a velocidade está no sentido contrário ao da trajetória. Então, nesse caso aqui, a gente tem um movimento retrógrado retardado. Por quê? Porque a aceleração está no sentido contrário ao da velocidade. Tá? E nesse caso aqui, a aceleração está no mesmo sentido da trajetória, então a aceleração é positiva. Nesse outro caso aqui, o movimento ele é retrógrado, porque a velocidade está no sentido contrário ao da trajetória, mas ele é acelerado. Por quê? Porque a aceleração está no mesmo sentido da velocidade. E nesse caso aqui, a aceleração também é negativa. Legal? Então agora a gente vai deduzir a equação horária da velocidade. Tá? Então a gente vai dizer como é que a velocidade depende do tempo. E para isso a gente vai usar essa equação aqui. Então vem comigo. Ó, a gente define a aceleração como sendo a variação da velocidade pela variação do tempo. Beleza. Lembrem-se que esse delta aqui, ele significa alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, ΔV é V menos V0 e ΔT é T menos T0. Então, a gente vai substituir isso aqui na equação da aceleração. Passa o T menos T0 multiplicando para esse lado, passa o menos V0 somando para esse lado. A gente define o T0 como sendo zero, geralmente, tá? E a gente tem que o V de T, né? Então a velocidade em qualquer instante de tempo, ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Veja como isso é semelhante com a equação horária da posição no MRU, tá? Se você não se lembra, eu te digo como é que era. Era a posição era igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, ó, são equações muito parecidas, beleza? Agora vamos para a equação horária da posição. Tá? Essa aqui é um pouco mais complicada e aqui tem um bizu, né, uma dica, que se você não sabe, eu te convido a entrar lá no meu perfil do Instagram, porque eu postei esses dias, né, que a área sobre um gráfico de velocidade por tempo ela é igual à variação da posição. Tá? Então, qualquer gráfico de velocidade por tempo, se você calcular a área embaixo desse gráfico entre dois instantes de tempo, você sempre vai ter a variação da posição. Tá? Se você quiser detalhes sobre essa relação, entra lá no meu Instagram que você vai ver isso em detalhes. Tá? Então, vamos olhar para esse gráfico aqui da velocidade em função do tempo. Lembra que no movimento uniformemente acelerado, a velocidade está mudando em função do tempo, porque existe a aceleração. Então, ó, olha para essa equação aqui, a equação de uma reta, né? Como era a equação da posição no movimento retilíneo uniforme. Então, a velocidade, né, aqui nesse caso a velocidade está aumentando, né, a aceleração é positiva, então a gente vai ter algo parecido com isso aqui. Esse ponto, né, onde o gráfico da velocidade corta o eixo y, é sempre a velocidade inicial. E aqui a gente definiu uma velocidade final. Tá? Então, se a gente calcular essa área, né, a área desse trapézio, a gente vai ter a variação da posição. Tá? A gente vai fazer esse cálculo para deduzir a equação horária da posição. Né? Então, como é que a gente calcula a posição em função do tempo no movimento uniformemente variado? Então, para quem não se lembra, a área do trapézio ela é dada por... Eu vou até desenhar aqui para ficar mais fácil. Então, ó, a área do trapézio ela é... A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Tá bom? Então, olha para essa figura aqui. Essa aqui é a base menor. Essa aqui é a base maior e essa aqui é a altura. Então, vamos substituir aqui na fórmula. Base maior é esse V, tá? Que é daqui até aqui, mais base menor é isso aqui, é o V0, vezes a altura. A altura, isso aqui, é o tempo, vezes o tempo, dividido por 2. Se você lembrar,
a gente pode definir o v como sendo v0 mais at. Então a gente vai substituir aqui. Então a gente vai ter que v0 mais at mais v0 vezes t dividido por 2 é igual à variação da posição. Soma esses dois aqui, a gente vai ter que 2v0 mais at vezes t dividido por 2 é igual à variação da posição. Abre esse ΔS em S menos S0, multiplica o t por esses dois termos e divide todos por 2. Então a gente vai ter que S menos S0 é igual a 2v0t dividido por 2 mais at ao quadrado dividido por 2. Esse 2 corta com esse 2, esse S0 passa somando para o outro lado. E a gente tem finalmente a equação da posição em função do tempo dada por essa fórmula aqui. Que diz o seguinte, né, que a posição em qualquer instante de tempo ela é igual ao S0 mais o V0t mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então eu acho que aqui a gente já conversou bastante, né, sobre o movimento uniformemente acelerado. Eu acho que já tem bastante coisa, né? Não quero carregar muito esse vídeo, então a parte 2 fica aí para em breve. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo e qualquer sugestão ou dúvida eu estou aqui à disposição. Um grande abraço e até a próxima!